Agora nós temos aí a questão de número 3 sobre Karl Marx e Max Weber. É muito comum nós encontrarmos aí várias questões que vão dialogar entre esses autores. Pode vir Marx com Weber, Marx com Durkheim, pode vir Marx, Durkheim, Weber e Comte. Então você tem que ter pleno conhecimento dos conceitos desses autores para poder marcar a alternativa certa, né? A alternativa correta. Então vamos lá. Questão de número 3. As contribuições de Karl Marx e Max Weber formam a base da maioria das análises sociológicas sobre a estruturação e organização da sociedade em classes sociais. Ou seja, diz respeito à questão sobre a teorização de classes sociais. Assinale a opção que corresponde ao conceito de classe social na perspectiva de Marx. Então aqui, na verdade, né, a questão foi ainda mais fácil, né, porque ela observou aí as contribuições de Marx e de Weber, mas ela só te pediu a partir de Marx. Vamos só lembrar qual que é a diferença, né, entre a concepção de classe social para Marx e para Weber. O Marx, como eu já disse algumas vezes para vocês, ele é um determinista econômico, ou seja, ele acredita, né, ou ele embasa a sua filosofia buscando entender a sociedade e as relações sociais com base nas condições materiais de existência. Então, para o Marx, tudo se explica a partir das condições materiais de existência, inclusive o seu local dentro das relações de produção, ou seja, se você vai ser burguês ou proletariado, tudo isso depende da sua condição material de existência, se você tem ou não propriedades, tá bom? Então, o Marx, ele explica a classe social a partir só da dimensão econômica. Quando a gente pensa no Weber, o Weber ele é mais prolixo, o Weber ele é mais abrangente. Então ele vai falar da dimensão econômica, mas também da dimensão social e da dimensão política. Na dimensão social, nós temos que pensar para o Weber nas relações que os indivíduos adquirem, né, que vão lhe dar prestígio, né, honra dentro de uma sociedade. Então o Weber ele identifica que nas relações sociais de produção nós não temos só aí um prestígio dado a quem é proletário, que é muito menor, e para quem é burguês. Nós temos hierarquias sociais, né, dentre essas duas classes. Então nós temos ali os trabalhadores médios, né, nós temos gerentes de produção, nós temos pessoas que vão trabalhar com a publicidade e a propaganda, que já existe desde o século XIV, nós já temos aí, desde o século XVIII, perdão, nós já temos aí, né, populações, então pessoas, grupos de trabalhadores que vão então trabalhar com a gerência de determinado setor, um setor em específico, né, pode ser o setor de vendas, pode ser o setor de produção. Então nós temos indivíduos que estão entre, né, aí o chão de fábrica e o dono da fábrica. Por isso que o Weber ele enxerga de uma forma muito mais abrangente. Então, para o Weber, há também que se observar para definir a classe social de um sujeito, né, o prestígio que aquele indivíduo tem. E nós temos também a dimensão política, que diz respeito às relações de poder que você consegue estabelecer em sociedade, né? E o Weber muito se assemelha ao Pierre Bourdieu, né, quando fala dos capitais, né, o capital cultural, simbólico e social, que vão dizer respeito aí aonde você se encontra na hierarquia social. O Weber se assemelha muito a isso. Então, para ele também, as relações que você estabelece, né, relações políticas que você estabelece, né, vai dizer respeito às relações de poder que você tem. E isso, claro, vai mudar a sua classe social, vai determinar qual a sua classe social, que pode ser uma classe média, que pode ser uma classe média baixa, média alta, né, o Weber enxerga isso de uma forma muito mais abrangente. Beleza? Bom, com isso a gente pode fazer então a questão. Só mais uma coisa importante. O Max Weber ele faz uma distinção também entre classe social e status. Classe social é aquilo que é dado por essas dimensões, né? Qual é a sua condição econômica? Qual é a sua condição social, seu prestígio? Qual é a sua condição política, suas relações de poder? Né? Isso vai determinar qual é a sua classe social. Né? Então, classe social ela é determinada por essas dimensões. E ele faz a distinção de classe social para status. Quando a gente fala de status social, nós estamos falando de algo que é adquirido por fora, né? Então, o status é aquilo que as pessoas remetem a você,
né, por você ser o que você é, né, em decorrência do cargo que ocupa, em decorrência das relações que você estabelece. Então, o status ele vem de fora, né, podemos dizer assim, tá bom? Bom, então vamos ver aqui, de fato, né, a análise da questão que trata sobre a perspectiva de classe social para o Marx. Vamos lá, então. Né? Letra A. Existe entre as classes uma relação de dominação estabelecida a partir do lugar que os indivíduos ocupam nas religiões. Totalmente errada, né? Não diz respeito ao lugar que se ocupa na religião, mas, para o Marx, nas relações, né, de produção, pessoal. Então, aonde, né, o lugar que você ocupa na relação de produção é que vai aí estabelecer se você é burguês ou proletário. Totalmente errada. B. As classes sociais estruturam a sociedade e por meio delas são construídas as relações de interesses harmônicos entre os grupos sociais. Bom, nós sabemos muito bem que os interesses não são harmônicos entre as classes sociais. Então, a palavra harmonia não cabe na teoria, marxiana, né, na teoria de Karl Marx. C. Classe social é uma invenção teórica e não tem correspondência com a dinâmica da estruturação das sociedades contemporâneas. Será? Não tem correspondência aí, né, com a dinâmica da estruturação das sociedades contemporâneas? É claro que tem. Hoje a gente vê uma divisão de classes óbvia, né, que, claro, nós observamos de uma forma geral várias classes sociais, que às vezes a gente chama de classe A, B, C, D, E, né, mas nós vemos que existem classes sociais, pessoas que têm aí, né, que compartilham a partir de sua classe, né, uma condição socioeconômica específica e diferente das outras. Então a C também está errada. Não é só uma invenção teórica, mas é uma invenção teórica, né, embasada propriamente na realidade. O Marx fala sobre as classes sociais porque é o que ele está vendo na realidade acontecer, tá? D. Uma classe social é um grupo de pessoas que se encontram em uma relação comum com os meios de produção, por meio dos quais elas extraem seu sustento. Perfeito. Né? Qual que é a relação dos proletariados com os meios de produção? Ora, a relação de trabalho assalariado. Eu vendo a minha força de trabalho, porque eu nada tenho de propriedade, e eu vou trabalhar para outro, né, em troca de um salário. Qual que é aí a condição em comum que a burguesia tem? Eles não precisam trabalhar vendendo a sua força de trabalho para outro, mas eles trabalham em prol, claro, da gestão de seu próprio patrimônio, né? Empregando outras pessoas e, claro, também para Marx, explorando a essas outras pessoas. Então, letra D é a resposta correta. Beleza?